Bem-vindos à nossa sala de estudo. Dando início à anemia megaloblástica, decore aqui na aula, saia sabendo tudo, os pontos principais que isso vai ser cobrado na residência para você. Já começamos com uma foto típica, que é do neutrófilo hipersegmentado. Anemia megaloblástica, você vai ver hoje na aula, falando tudo sobre as generalidades, sobre o bloqueio na síntese do DNA, sobre a megaloblastose, sobre os tipos de anemias megaloblásticas, sobre a fisiologia do ácido fólico, sobre a fisiologia da vitamina B12, a diferença entre as duas, onde que são absorvidas, sobre a bioquímica, sobre as deficiências em gestantes, lactentes, alcoólatras, sobre a deficiência de vitamina B12, da anemia perniciosa, sobre as alterações digestivas, sobre as alterações ligadas à pele, sobre alterações medula óssea, sobre o hemograma, que vai ver o ECM muito maior que 140, um sangue periférico com a hipersegmentação, com a angiocitose, com o mielograma dessa medula hipercelular, vai ver a dosagem do ácido metilmalônico, que é tão cobrado em prova, que é sempre pegadinha esse ácido metilmalônico, sobre como fazer o diagnóstico, sobre o teste Schilling na deficiência de vitamina B12, vai ver questões, vai ver o tratamento com ácido fólico e com a cianocobalamina. Próximo slide, por favor. As generalidades dessa patologia. O que você tem que saber? Ocorre um bloqueio na síntese do DNA que vai levar à sincronia de maturação do núcleo em relação ao citoplasma. É isso que ocorre, por falta lá das vitaminas. As células que são mais afetadas são células da medula óssea e as células da mucosa do trato gastrointestinal. O que você tem que saber também? Anemia megaloblástica não é a mesma coisa que a anemia macrocítica. A anemia megaloblástica é apenas uma das causas de anemia macrocítica. O termo megaloblastose ele vai se referir às alterações nucleares e não ao tamanho da hemácia. Normalmente o aluno pensa que megaloblastose vem do tamanho. Não, é das alterações celulares. Então, próximo slide. Quais são as outras anemias macrocíticas? São anemias hemolíticas com reticulocitose, porque o número de reticulócitos vai aumentar o VCM. Anemia do alcoolismo, anemia do hipotiroidismo e síndromes mielodisplásicas. Essas anemias vão cursar com VCM ser abaixo de 115, enquanto na anemia megaloblástica você vai encontrar um VCM lá em cima, VCM de 125, 130. Vamos entrar agora na fisiologia do ácido fólico. Então, como você está percebendo na foto, está vendo o alface aí? É vegetal verde. O ácido fólico, diferente da vitamina B12 que você vai encontrar nas proteínas animais, o ácido fólico nós vamos encontrar em vegetais verdes, em aveia e fígado. Essa foto tem que gravar, não pode confundir ácido fólico com vitamina B12. Então, as necessidades mínimas diárias são 150 microgramas. A absorção é feita no duodeno e no jejum, que é no mesmo local onde é absorvido o ferro. O fígado é o maior reservatório corpóreo e o ácido fólico é excretado na urina e na bile, sendo reabsorvido no jejum. Aqui o ácido fólico é importante se lembrar que, diferente da vitamina B12, ele dura somente 4 meses. A vitamina B12, de 12, você vai lembrar que dura 12 anos. Então, o estoque de ácido fólico dura apenas 4 meses. O que vai causar uma interferência na absorção? Quais são essas patologias? Então presta atenção. Se eu falei que absorve no duodeno e no jejum, então são doenças na mucosa do duodeno e do jejum, como a doença celíaca, a hemodiálise. Essas patologias vão atrapalhar a hemodiálise. Por quê? Por causa da membrana do dialisador que vai influenciar na absorção do ácido fólico. Agora vamos para a relação da vitamina B12 com o ácido fólico. Então a vitamina B12 ela é necessária para a manutenção do folato no meio intracelular. Então ela converte o monoglutamato metil tetrahidrofolato em poliglutamato tetrahidrofolato. Então a vitamina B12 ela vai atuar nessa transferência. Próximo slide, por favor. Vitamina B12, eu vou falar sobre a transferência mais à frente. Olha a carne aí. Então vitamina B12 está relacionada com carnes, com ovos e derivados do leite. Nós necessitamos de cerca de 2,5 microgramas por dia. Os estoques também estão no fígado e eles duram cerca de 12 anos. Vitamina B12, 12 anos. A diferença aqui com ácido fólico, que dura 12 meses, é esse estoque. Você vai lembrar disso. Então nós vamos concluir que se dura 12 anos, que a deficiência ela é mais frequente devido a uma má absorção por um tempo
tempo prolongado. Agora vamos ver como que ocorre a absorção dessa vitamina. Então vamos lá. Então a vitamina B12 ela vem ligada a proteínas alimentares, vai sofrer uma ação da pepsina do ácido gástrico para se desprender dessas proteínas alimentares, vai ligar-se na sequência do fator R que veio da saliva, que vai ser dissolvido pelas proteases pancreáticas já lá no duodeno. Então, depois de ser dissolvida, ela se liga ao fator intrínseco que foi secretado no estômago para ser absorvida no ilho distal. Então, se ela é absorvida no ilho distal, você já vai ver que as patologias que acometem o ilho, como a doença de Crohn, que tem a ilite distal, vão atrapalhar a absorção desta vitamina. Próximo slide, por favor. Onde que ela é absorvida no ilho distal e onde que o ácido fólico é absorvido no jejum e também no ilho. Próximo slide, por favor. Química do ácido fólico. Eu não falei lá dos metabólicos do ácido fólico, então vamos especificá-lo aqui. Então vamos lá. O ácido fólico, o que o ácido fólico faz? Ele transfere, que são fragmentos de metileno para a formação das bases nitrogenadas do DNA. Por isso que é uma alteração na síntese do DNA. A vitamina B12, então o metiltetrahidrofolato monoglutamato, que é a forma circulante, e o tetrahidrofolato é a forma ativa. A forma circulante nativa é o metil. Então, essa conversão ela é feita pela enzima metionina sintetase, utilizando a vitamina B12, que é a cobalamina, como cofator. Então, a deficiência de vitamina B12 também impede a formação do folato, que você lembra, dura somente 4 meses o estoque. Então, é através desse mecanismo que a vitamina B12 vai interferir na síntese do DNA. Então, no final das contas, é o folato que falta. Então, o folato ele transfere fragmentos de metileno para a formação das bases nitrogenadas. Então, se faltou vitamina B12, a forma circulante não é convertida na forma ativa, que é o tetrahidrofolato. É aí que a vitamina B12 atua. Então, com isso, a gente vai concluir que a administração de um ou de outro pode resolver parcialmente a deficiência da outra vitamina. Mas você vai ver que na frente, no teste, a gente sempre começa pela vitamina B12, porque a vitamina B12 está associada com sintomas neurológicos. Então vamos lá, continuando. Então o que você tem que saber sobre a homocisteína, né? Então a homocisteína, você vai ver que ocorre aumento dos níveis plasmáticos de homocisteína nesta anemia, que vão levar ao aumento do risco de aterosclerose. Já na deficiência de vitamina B12, os níveis séricos e urinários do famoso que eu falei, ácido metilmalônico, eles aumentam muito e vão funcionar como fim diagnóstico aqui para a gente. Mais importante ainda que nas questões de prova, sempre se pergunta sobre o ácido metilmalônico. Próximo slide. Falando agora das causas, o que você tem que decorar nas causas da deficiência de ácido fólico, das principais: gestante, lactente e alcoólatra. Na gestante, ocorre um aumento da utilização da vitamina. Você tem que lembrar que temos que fazer reposição de 400 microgramas por dia na gestação, olha a foto aparecendo aí, para prevenção dos defeitos do tubo neural. Deve ser feita até a 12ª semana e já iniciar com cerca de 1 mês a 2 meses antes da paciente engravidar. O lactente, o que acontece? As reservas são reduzidas e são rapidamente utilizadas devido ao crescimento acelerado desse feto. Lembra, reserva 4 meses. O alcoólatra, o que o álcool faz? O álcool vai interferir no ciclo enterohepático, na reabsorção, na hora que é excretado pela bile, na reabsorção do ácido fólico e do folato, e o alcoólatra consome poucos alimentos com folato. O alcoólatra está lá vendo churrasquinho, vendo a cervejinha, você acha que vai pensar em comer vegetal verde? Não vai, o alcoólatra tem essa deficiência. Já a vitamina B12 é deficiência do vegetariano estrito. Então vamos lá, paciente com síndrome de má absorção a nível de ilho, não precisa nem te explicar. Anticonvulsivante, a fenitoína e o ácido valproico e os barbitúricos também prejudicam a absorção, além do metotrexato, da pirimetamina e trimetropin, que inibem o metabolismo da vitamina. Lembrar, ácido fólico principais são alcoolismo, gestação e má nutrição. Deficiência de vitamina B12, vamos lá, anemia perniciosa, então deficiência do fator intrínseco tem que se ligar a vitamina B12 para ser absorvida no ilho distal, que aí está associado com as patologias que acometem o ilho distal. Gastrectomia, também deficiente de fator intrínseco, é secretado no estômago. Se tem a gastrectomia, falta o fator intrínseco. Insuficiente exócrina pancreática, tem que ter as proteases pancreáticas para separar o ligante R, que veio lá da saliva, da vitamina B12. Hiperproliferação bacteriana, por exemplo, como a esclerodermia, vai dificultar a absorção. A doença de Crohn, já falei, e a cloridria gástrica, que vai atrapalhar na absorção.
da deficiência de vitamina B12. O que você tem que lembrar da vitamina B12? Junta aqui, presta atenção na tela, são os quadros neurológicos que não são encontrados na deficiência de ácido fólico. Então vamos lá. Primeiro, digestiva. Nós vamos falar de neurológico mais à frente. Então, primeiro digestiva, que é a glossite, a queilite angular e a perda ponderal. A glossite, você vai ver como é que é a língua da glossite, você vai ver cheia de papilas no próximo slide. Hematológico, então a fraqueza, a palpitação e a cefaleia, que devido à anemia. Agora, para as famosas neurológicas, se você sair lembrando que vitamina B12 vai estar associada com os quadros neurológicos, eu já fico satisfeito. Por que isso acontece? Então, a formação da baía de mielina está envolvida. Você vai ver com isso aqui. Então tá. Então ocorre a não formação adequada da metionina, que vai influenciar na formação da baía de mielina e vai ocorrer devido aos níveis aumentados do metilmalonil coenzima A, que levarão à síntese dos graxos não fisiológicos que se incorporarão aos lipídios neuronais. Então, não tem vitamina B12, não tem, aumenta o metilmalonil, nós vemos o ácido metilmalônico, que vai influenciar na formação dos ácidos graxos fisiológicos para a formação da bainha de mielina. Então, por isso que tem quadro neurológico somente da vitamina B12. Então, o quadro é diminuição da sensibilidade proprioceptiva, que é a sensibilidade profunda e vibratória, sinal de Romberg, marcha atáxica, desequilíbrio, demência e déficits cognitivos. Você vai dosar os níveis de vitamina B12 para todo paciente que abre com quadro inicial. Chegou um paciente com quadro inicial, você vai dosar com quadro neurológico, tem que dosar a vitamina B12. Próximo slide. Olha a figura aí, olha que legal. Então, olha a glossite, olha a língua desse paciente. Olha, você tem que ver que está associado com o vitiligo, a vitamina B12, que é anemia perniciosa. Lembrou de anemia perniciosa que tem autoanticorpos contra as células lá do estômago? Vai lembrar de vitiligo e de outras patologias, a tiroidite Hashimoto, vai lembrar de diabetes mellitus. Olha lá, lembrando da carne, que é da vitamina B12, olha o vegetal verde aí, que é do ácido fólico, olha o megaloblasto. Essa célula a gente encontra no mielograma, é o padrão ouro para fazer o diagnóstico. E o VCM em torno de 140, acima de 130. Próximo slide. Agora só anemia perniciosa. Lembrou de vitamina B12. Então, são indivíduos na quinta e na sexta década, de 40 e 50 anos, é mais comum em mulheres, vai ter uma formação de autoanticorpos contra as células parietais, que se localizam lá no fundo gástrico. Então, com isso vai ocorrer uma redução da produção de ácido, pepsina e fator intrínseco. Então vai atrapalhar toda a fisiologia da absorção da vitamina B12. Os autoanticorpos são anticelulares parietais 90% e autoanticorpos antifator intrínseco em 60%. A prova, lembrar o que eu mostrei na foto: vitiligo, tiroidite Hashimoto, doença de Addis com insuficiência suprarrenal idiopática, doença de Graves e hipoparatiroidismo. São todas doenças relacionadas à autoimunidade. Próximo, deficiência de ácido fólico. Então é um paciente desnutrido. A diferença com relação à deficiência de vitamina B12 vai ter aqueles mesmos sintomas da megaloblastose, do neutrófilo hipersegmentado, da queilite angular, da glossite, exceto pela ausência do quadro neurológicos e das alterações gastrointestinais, que elas são menos exuberantes. Então vamos lá. Próximo o hemograma na anemia megaloblástica. Como já falei, você vai decorar agora. Então o VCM é maior que 140. Praticamente a gente só encontra níveis acima de 120 na anemia megaloblástica. Pode ficar aumentado, né, sem surgir alterações compatíveis com a anemia. O CHCM vai estar normal, o RDW vai estar aumentado, você vai ver à frente com a anisiocitose. Nós podemos encontrar também uma neutropenia, uma trombocitopenia, uma pancitopenia, porque está faltando DNA para toda a linhagem granulocítica também. Então vamos lá, continuando. No sangue periférico nós vamos encontrar uma hipersegmentação de neutrófilos, como nessa figura típica da hipersegmentação de neutrófilos. A anisiocitose, você pode observar aí hemácias de vários tamanhos e macroovalócitos. No mielograma é uma medula hipercelular com diminuição da relação eritroide-mieloide e alterações nos precursores de plaquetas e granulócitos. Está faltando
Dosagem de vitamina B12 e ácido fólico sério. Então, a vitamina B12, o valor de referência dela é entre 200 e 900 picogramas por ml. Os fatores que alteram a dosagem: gravidez, anemia plástica, altas doses de vitamina C. Do ácido fólico, a relação é 2,5 a 20 nanogramas por ml. Vai variar agudamente o que? Com a alimentação. Então, ele deve ser colhido no jejum. O ácido fólico varia com a alimentação. Temos que dosar sempre as duas vitaminas, pois pode haver a carência concomitante. Agora, a dosagem de homocisteína e ácido metilmalônico. Então, o ácido metilmalônico ele vai estar elevado na deficiência de cobalamina. Já a homocisteína tem seus níveis elevados tanto na deficiência de folato quanto na deficiência de vitamina B12, que é a cobalamina. Então, ácido metilmalônico, lembrar de vitamina B12. Como é que está o LDH e a bilirrubina indireta? Então, o LDH e a bilirrubina indireta, eles vão estar aumentados, porque devido à destruição aumentada dos precursores das células vermelhas no interior da medula, que é uma eritropoese ineficaz, tem que lembrar disso, acontece uma eritropoese ineficaz, vai aumentar o LDH e a bilirrubina. É a anemia que mais eleva o LDH, cerca de 3.800 unidades por ml. Na hemolítica, em torno de 580. Como é que estão os reticulócitos? Os reticulócitos aqui estão normais ou baixos. Então, aí tá, normal ou baixo. Próximo. Em diagnóstico, o que você faz no diagnóstico? Suspeitou qualquer tipo de paciente, então a dose da vitamina B12. Se tiver menor que 200 picogramas por ml e o ácido fólico menor que 2, você já vai ver que existe a deficiência. Valores entre 200 e 300, nós temos que dosar o ácido metilmalônico. Tem maior acurácia diagnóstica. Agora, o padrão ouro é o mielograma, que você vai encontrar o megaloblasto na medula. Claro, estou falando da dosagem de vitamina B12 do ácido fólico, mas a base, o hemograma, onde você vai encontrar lá a UVCM-OX 140, você vai encontrar a hipersegmentação de neutrófilos e etc, que foi falado na aula. Você tem que fazer a distinção entre o folato e vitamina B12. Por quê? Falei na aula, a vitamina B12 está associada à normalidade neurológica. Não se esqueça disso, estou repetindo para você decorar, presta atenção que está associado com a normalidade neurológica. Então, diagnosticar a deficiência de vitamina B12, está na dúvida, vamos fazer o teste de Schilling e a dosagem do anticorpo antifator intrínseco. Vamos lá. Primeiro, você vai administrar 1000 microgramas de cianocobalamina intramuscular. O que você vai fazer com isso? Você vai saturar os receptores do organismo. Você saturou todos os receptores, então você vai administrar cobalamina marcada por via oral para ser dosada na urina. Se está saturado, dosou via oral, vai absorver, tem que ser eliminada. Se eliminou mais que 30% da dose, está normal a absorção. Se não eliminou, o teste está anormal. Então você vai passar para a fase 2 para tentar descobrir o que é. Aí você administra na segunda fase, vitamina B12 ligada ao fator intrínseco. Se absorveu, está normal, você vai ver que a falta é de fator intrínseco. Se não, você vai continuar. Aí você descarta o fator intrínseco, porque não está absorvendo nem se administrando o fator intrínseco. Então, o responsável não é o fator intrínseco. Você administra vitamina B12 mais extrato pancreático. Se absorver, normal. Se não estiver absorvendo, passa para a próxima para você saber o que é. Então, a próxima é a hiperproliferação bacteriana. Então, passou o fator intrínseco, não é. Extrato pancreático, não é. Foi para a hiperproliferação bacteriana, administrou metronidazol e cefalexina. Se continuar com a absorção baixa, aí você vai pensar, por último, nas lesões dos receptores ileais, que já passou em tudo e podia estar interferindo. Se é receptores ileais, você vai pensar em doença de Crohn e linfoma. Próximo, vamos entrar no tratamento. O tratamento para deficiência de vitamina B12, primeiro é a cianocobalamina intramuscular 500 unidades. Por ser o problema poder estar relacionado com a má absorção, você tem que entrar com intramuscular. E se você está numa anemia megaloblástica, o que você vai entrar primeiro? A B12 ou o folato? Sempre a B12 como prova terapêutica, você vai ver à frente. Então você deve administrar uma vez ao dia por 7 dias. Vai manter uma dose mensal caso a causa seja irreversível, como anemia perniciosa. Segundo, deficiência de folato. Então você vai administrar ácido fólico via oral, 2,5 miligramas, utilizar a dose de até 15 miligramas caso o problema seja na absorção. Aí que você vai encontrar a resposta ao tratamento. Próximo slide. Resposta ao tratamento. Pico de reticulocitose tem que ser em 1 semana após o início da reposição. Isso cai em prova. 1 semana já tem que ter o pico de reticulócito. Que lembra que o reticulócito está normal sem administrar. A regressão da anemia é em cerca de 2 meses. 2 meses tem que estar regredido. O ácido metilmalônico, a homocisteína, o ácido metilmalônico só na vitamina B12, a homocisteína nos dois, redução em 1 semana após o início do tratamento. Resposta do quadro neurológico na vitamina B12 tem que ser em 4 a 6 meses.
prova terapêutica. Então, sempre cobrado em prova, como eu falei, sempre cobrado pelas bancas de concurso. Deve ser iniciado com uma dose de B12 intramuscular 10 microgramas por dia, pois se a gente repuser o folato, pode continuar tendo a deficiência de vitamina B12 e o quadro neurológico vai continuar persistindo. Vai melhorar da anemia, mas o quadro neurológico vai persistir, porque a vitamina B12, lembra, ela influencia na produção da baía mielínica do neurônio. Então, complicações para finalizar o tratamento é a hipocalemia, a falsa melhora com a reposição do ácido fólico em paciente que possui deficiência da vitamina B12. Essas são as duas complicações. Próximo slide para terminar. Essa questão que eu separei para você é uma questão da Unifesp de 2005, paciente do sexo masculino de 48 anos, da entrada no pronto-socorro com queixa de alteração de marcha há um mês. Risca alteração de marcha, com piora acentuada a uma semana. Ao exame neurológico, destacam-se presença de sinal de Babinski bilateralmente, risca ausência de reflexos tendinosos nos membros superiores e nos inferiores. Ataxia, risca ausência de sensação vibratória nos membros inferiores. Risca, dentre os exames subsidiários, destaca aquele que seria mais importante para o diagnóstico. Então, como mostrei no slide, tem uma diminuição da sensibilidade proprioceptiva e vibratória, como está nesse paciente. Tem uma marcha atáxica, está nesse paciente. Palavras que a gente riscou, que é um paciente com anemia megaloblástica. O diagnóstico precisa de potencial evocado? Não. Eletromiografia? Também não. Ressonância magnética? Não. Líquido céfalo-raquidiano? Também não. Então a resposta é a letra B, hemograma, só que tem que estar associado com a dosagem de vitamina B12. Então, depois dessa questão, próximo. Entrar na questão de 2005 da UFRJ aí para os carioca. Então, na investigação de um paciente com anemia macrocítica, o aspirado de medula óssea mielograma revelou hiperplasia eritroide com assincronismo de maturação. Olha que maravilha! Hiperplasia eritroide com assincronismo de maturação entre o núcleo. Presença de megabastão, setor megacoriocítico sem alterações. Nesse paciente poderia ser encontrado também. Excelente questão, falando aqui para você o típico do mielograma. Então, ó, presença de vários neutrófilos bilobados no sangue periférico? Não, não é nessa patologia. Letra B, elevação do ácido metilmalônico? Falei que cai. Aí, deficiência de vitamina B12, mas vamos continuar, vamos estudar as outras. Presença de fusão gênica BCR-ABL por PCR. Onde que a gente encontra isso? Na leucemia mieloide crônica, LMC. Redução dos níveis de eritropoetina. A gente encontra na uremia, na insuficiência renal crônica. Finalizamos a aula de anemia megaloblástica. É importantíssimo